De sono não é importante só para acordar disposto no dia seguinte, é uma questão de saúde mesmo. É durante o sono que o nosso organismo faz uma faxina no cérebro. Elimina as substâncias químicas acumuladas ao longo do dia e consolida as memórias, o aprendizado. Dormir bem também ajuda a regular nossas emoções, a diminuir a ansiedade. Por isso, o dado que eu vou te apresentar agora é tão preocupante. Olha só, pelo menos 7 em cada 10 brasileiros, 7 em cada 10 brasileiros sentem dificuldade de dormir. É muita gente. Muita gente. O cansaço e os bocejos são problemas menores perto do risco que as noites em claro podem trazer. Vamos acompanhar juntos na reportagem. Você tem dificuldade para dormir? Eu tenho um filho pequeno, então depende do dia, às vezes um pouquinho. Minhas aulas da faculdade vai voltar na segunda-feira, então eu tô meio ansiosa. Daí eu tô acordando meio do nada, assim, sem saber o que fazer. Vira para um lado, para o outro, ajeita o travesseiro e não adianta. Não tem posição que faça pegar no sono. Aí senta na cama e levanta as mãos para o céu. 72% dos brasileiros sofrem com insônia, isso segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas. Você tem alguma dificuldade para dormir, para pegar no sono, acorda no meio da noite? Mas eu demoro para pegar no sono, de verdade. Eu, por exemplo, se eu fizer uma alimentação à noite, aí eu não durmo. Mas se eu não fizer uma alimentação à noite, aí tomar água tranquilo, dorme tranquilo. Se eu estou muito nervosa, com alguma preocupação em si, aí acorda de madrugada, com certeza. Ansiedade, estresse, então, fatores que... É fato do trabalho, né? Se tem alguma coisa para resolver, aí o sono vai embora. A insônia é caracterizada pela dificuldade para iniciar e para manter o sono. O despertar precoce, que é quando a pessoa acorda antes do relógio, também é um problema. Dolores vive à base de remédio. Sem ele, passa noites seguidas sem dormir. Eu posso tirar um cochilo de 10 minutos, 15 minutos, é o máximo. Acordo, não durmo mais, só vou... Se eu não tomar o remédio, eu passo a noite toda sem dormir. Ou seja, você acabou por essa condição viciando nesse remédio. Sim, porque você não consegue dormir, alguma atitude você tem que tomar. E são justamente as mulheres entre os 45 e os 65 anos que mais sofrem com insônia. Tem a questão hormonal, que interfere bastante. Outro viés é que a mulher procura ajuda antes, muitas vezes, porque tem esse prejuízo, ela percebe mais o prejuízo no dia seguinte, mas a questão hormonal é a que mais interfere. A insônia é desencadeada por fatores diversos, como o estresse, ansiedade e alguns comportamentos que nós precisamos evitar. Eu estou falando do velho hábito de levar o celular para a cama. Eu procuro dormir sempre no mesmo horário, mas eu fico no celular. Até o horário que eu preciso dormir, vai pro celular. O hormônio do sono, que é a melatonina, que ajuda a nos nortear e dizer assim, é hora de dormir, ele é liberado no escuro. Então, toda vez que a gente se expõe às telas, a gente atrapalha essa liberação. Então, a gente acaba tendo dificuldade para iniciar o sono e para manter o equilíbrio do sono, é uma estase do sono que a gente chama. Quando a má qualidade do sono vira rotina, corremos perigo. Noites mal dormidas aumentam o risco de AVC e de infarto. Quando a gente tem um tempo curto de sono, então uma insônia que o paciente consegue dormir 3, 4 horas por noite, por exemplo, tem comprovação científica que isso aumenta risco cardiovascular, de diabetes também e problemas cognitivos, inclusive maior risco de demência como Alzheimer. Sonolência, dificuldade de concentração, perda de memória, déficit de atenção. Estas são algumas das consequências para quem não dorme direito. Uma pessoa com insônia no trânsito é um perigo. Por quê? Ela simplesmente pode apagar no volante e aí já não coloca apenas a própria vida em risco. A gente se preocupa muito, inclusive com, além da insônia, a apneia do sono, porque às vezes o motorista tem um distúrbio do sono, desperta muitas vezes à noite, faz um sono fragmentado e no dia seguinte ele fica sonolento. Então ele acaba expondo não só ele, como as outras vidas também. É possível voltar a ter noites de sono de qualidade e restauradoras. Para isso, é preciso iniciar um processo de higiene, adotar algumas práticas e abandonar outras.
A ideia é que você tente não se expor mais às telas em torno de meia hora, idealmente 1 hora antes do horário de dormir. É super importante praticar atividade física durante o dia. A gente só pede que não pratique atividade física próximo ao horário de dormir. Então, tentar evitar ali pertinho de 3 horas antes do horário de dormir. Outra coisa importante é evitar os cafeinados. E aí entra chocolate, café preto, chá mate, tudo isso atrapalha o início do sono. Então é importante, a partir das 4, 5 horas da tarde, já não se expor mais à cafeína. É verdade, né? Lá em casa, a Clarice, por exemplo, à tarde não toma nem chimarrão nem café, para não comprometer o sono, né? E eu, às vezes que eu pratiquei, fui para academia à noite, também me tiraram o sono. Você fica... Eu, academia à noite, não tem como, se eu fizer, realmente eu passo em claro não, adio muito meu horário para dormir, e também uma alimentação mais leve à noite mais ser, tranquila. Normalmente eu não janto, como, né? Aliás, eu faço sempre uma almojanta, né? A gente almoça um pouco tarde, né? Olha, a médica explica que a quantidade ideal de horas dormidas muda de pessoa para pessoa. E quando a gente deve buscar ajuda? Geralmente a pessoa tem uma predisposição genética à insônia, então às vezes o pai ou a mãe já tem um histórico de sono ruim e aí acontece algum gatilho para que isso aconteça, seja na adolescência ou na vida adulta. Por exemplo, uma situação de pós-parto, que a mãe acorda muito à noite para atender do filho e depois ela mantém esse padrão mesmo quando a criança cresce. Mulheres em menopausa sofrem disso. Pessoas que têm muito problema com estresse podem fazer também. A gente vê que a média de tempo de sono é entre 7 e 8 horas. O que a gente sempre tenta é respeitar a individualidade de cada pessoa, porque tem pessoas que dormem 6 horas e acordam bem e não tem nenhum prejuízo, enquanto que tem outras pessoas que precisam de 10 horas. O que a gente sempre tenta ver? No final de semana ou de férias, quantas horas você precisa dormir para que você acorde bem? Se você dorme 10 horas e mesmo assim acorda cansado, significa que há algum distúrbio do sono, porque tem que ser investigado. O que a gente sempre pede é não ficar privado de sono. Menos de 6 horas de sono está associado a maior risco de doença. Acho que o importante é a gente se conhecer, né? Tem que conhecer a si mesmo, né? Conhecer a si mesmo. E a partir daí buscar uma melhor qualidade de vida.